Sempre fui atraído pelo sobrenatural, e nada despertava minha curiosidade mais do que a antiga casa no final da rua. Diziam que ela era assombrada, que aqueles que entravam nunca mais eram vistos. Mas eu era diferente. Não acreditava em fantasmas ou demônios. Para mim, era tudo apenas uma questão de ciência. Assim, em uma noite de outono, decidi explorar a casa por conta própria. Quando cheguei, a lua cheia iluminava o caminho, e as árvores ao redor pareciam se contorcer em formas estranhas. A porta da frente, feita de madeira escura e desgastada, estava entreaberta. Com um frio na barriga, entrei. O ar estava pesado e impregnado de um odor de mofo e decadência. Assim que a porta se fechou atrás de mim, um calafrio percorreu minha espinha. A casa estava repleta de móveis cobertos por lençóis brancos, como se estivessem em luto. As paredes eram adornadas com retratos antigos, rostos de pessoas que eu nunca conheci, mas que pareciam me observar. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do meu próprio coração. Eu me lembrei das histórias que ouvira, pessoas desaparecendo, sussurros ecoando nas paredes, mas eu não acreditava nelas. Decidi começar minha exploração pelo andar de cima. As escadas rangiam sob meus pés, e cada passo parecia chamar a atenção de algo oculto. No corredor, havia uma porta entreaberta. Eu hesitei por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Ao entrar, encontrei um quarto decorado com mais fotos e objetos estranhos. No centro, uma mesa estava coberta por uma toalha de linho amarelada. A mesa tinha um espelho antigo, emoldurado em ouro desgastado. Ao olhar para o espelho, notei que meu reflexo estava errado. Havia algo atrás de mim, uma sombra que não deveria estar ali. Quando me virei, não havia ninguém. O coração disparou e eu senti um impulso de sair, mas algo me deteve. Olhei novamente para o espelho e vi a sombra se aproximando. A imagem no espelho começou a se distorcer e uma voz suave sussurrou: "Ajude-me." O medo tomou conta de mim, mas a voz soava tão angustiada que eu não consegui ignorá-la. "Quem é você?" perguntei, mas não houve resposta. Em vez disso, a sombra pareceu estender a mão, como se me pedisse ajuda. A história falava sobre uma família que viveu naquela casa. Uma família que desapareceu misteriosamente. Os moradores da vila acreditavam que suas almas estavam presas ali, sussurrando para aqueles que se atreviam a entrar. Enquanto lia, o sussurro aumentou, como se a casa estivesse respondendo às minhas perguntas. O livro caiu de minhas mãos, e nesse instante, um vento forte soprou pela sala, fazendo as portas baterem. "Ajude-nos!" A voz ecoou mais uma vez. Senti uma pressão nos ombros, como se mãos invisíveis estivessem me segurando. Olhei para a janela e vi uma figura no escuro, uma silhueta indistinta observando de fora. O medo me paralisou, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo me fez avançar. Lembrei-me do espelho e da figura que havia visto. Voltei correndo para o quarto e, ao entrar, a sombra estava lá, mais clara do que antes. "Você precisa encontrar a verdade," ela disse. "Somente então poderemos descansar." Seu olhar era desesperado e eu sabia que não poderia fugir. Desesperado, olhei ao redor e vi um diário empoeirado na estante. Ao abri-lo, percebi que pertencia à mulher da foto que estava ao lado da sombra. As páginas estavam cheias de desespero e dor. Ela falava sobre traição e uma maldição que se abatera sobre sua família. Havia uma passagem que falava de um pacto feito em desespero, algo que os prendeu ali para sempre. "Você tem que quebrar o pacto," a sombra sussurrou novamente. "Quebre-o e liberte-nos." Com o diário em mãos, corri de volta para a sala de estar e, por instinto, comecei a recitar as palavras que estavam escritas na última página. A casa começou a tremer e o vento aumentou, como se estivesse prestes a se despedaçar. As sombras nas paredes começaram a se contorcer e gritar, e a pressão em meu peito aumentou. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas não tinha escolha. "Quebre o pacto!" eu gritei. As luzes começaram a piscar, e a casa emitiu um som ensurdecedor. No último momento, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Eu caí no chão, ofegante. Quando olhei ao redor, a casa parecia mais calma. As sombras haviam desaparecido,
e a sensação de opressão se dissipou. Naquele instante, a sombra que me assombrava se materializou diante de mim, agora mais tranquila. "Obrigada", ela disse, e seu sorriso parecia refletir alívio. "Finalmente estamos livres." Com essas palavras, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Sentindo uma mistura de alívio e exaustão, deixei a casa. Ao sair, percebi que a luz da lua iluminava o caminho, e as sombras que antes pareciam ameaçadoras, agora eram apenas isso: sombras. Nunca mais voltei a olhar para trás, mas sempre carregarei a história da Casa dos Sussurros em minha mente, sabendo que, por um breve momento, eu fiz parte daquela lenda. Era uma noite sem estrelas, e o vento assobiava entre as árvores, criando uma melodia inquietante. Eu havia ouvido rumores sobre uma casa abandonada nas colinas, um lugar que os moradores da cidade evitavam a todo custo. As lendas falavam de uma tragédia que havia ocorrido ali, de um espírito vingativo preso entre as paredes desgastadas. Meu senso de aventura e curiosidade me levaram a explorar esse local sinistro. Ao chegar à casa, senti uma mistura de excitação e medo. A estrutura estava em ruínas, coberta de trepadeiras e cheia de janelas quebradas. A porta rangeu ao ser empurrada, como se protestasse contra minha entrada. A atmosfera estava carregada e um calafrio percorreu minha espinha. O ar cheirava a mofo e madeira apodrecida, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Comecei minha exploração no andar de baixo. Cada sala que eu visitava estava repleta de móveis cobertos por lençóis brancos, como se a casa estivesse em luto. O chão rangia sob meus pés, e a luz da lanterna iluminava as paredes cobertas de retratos antigos. As expressões dos rostos pareciam me observar, e um arrepio percorreu meu corpo. Enquanto caminhava, ouvi um sussurro. Parecia uma voz feminina, suave e melancólica, mas não conseguia entender o que dizia. Minha mente tentava racionalizar, mas a sensação de ser observado crescia. Decidi subir para o andar de cima, onde as vozes pareciam mais intensas. As escadas rangiam como se estivessem protestando contra minha subida. O corredor era longo e escuro, e ao final uma porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente e um quarto apareceu diante de mim. No centro estava uma cama coberta com um lençol empoeirado, e uma mesa ao lado tinha uma boneca antiga, com um olhar vazio e assustador. Eu me aproximei da boneca e, ao tocá-la, o ar ao meu redor pareceu esfriar ainda mais. O sussurro se intensificou, agora ecoando em minha mente. "Ajude-me", dizia a voz, e uma onda de desespero me envolveu. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas não havia ninguém. Desconcertado, procurei algo que pudesse explicar a presença daquela voz. Foi quando avistei um diário empoeirado na prateleira. Ao abri-lo, descobri que pertencia a uma jovem chamada Clara, que havia vivido naquela casa há muitos anos. As páginas estavam repletas de seus pensamentos e sonhos, mas as últimas entradas eram sombrias, descrevendo uma presença maligna que a assombrava. "Eles não me deixam em paz", escreveu ela. "Sinto que estou sendo observada. Preciso sair, mas não posso." Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que Clara parecia estar falando sobre o mesmo espírito que os moradores mencionavam nas lendas. Decidi que era hora de ir embora, mas assim que me virei, a porta se fechou com um estrondo. Meu coração disparou e o sussurro ficou mais forte. "Ajude-me." A voz agora soava angustiada. A lanterna começou a falhar, e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. O pânico começou a se instalar, mas a determinação de descobrir a verdade me manteve firme. Lembrei-me de algo que Clara mencionara sobre um ritual que poderia libertá-la. Minhas mãos tremiam enquanto folheava as páginas do diário em busca de respostas. Finalmente encontrei uma passagem que falava sobre a necessidade de encontrar um objeto especial para quebrar a maldição. Um colar que Clara usava, perdido em algum lugar da casa. O sussurro continuava a ressoar em minha mente, cada vez mais desesperado. Com a lanterna quase apagando, fui em busca do colar. Caminhei por cada cômodo, procurando ansiosamente. Finalmente, no que parecia ser o antigo escritório, encontrei uma caixa antiga empoeirada. Com um esforço, abri a tampa e lá estava o colar. Ele brilhava intensamente,
mesmo em meio à escuridão. Ao pegá-lo, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Imediatamente, o sussurro se transformou em gritos. A casa começou a tremer, como se estivesse viva. "Quebre a maldição!" A voz de Clara agora estava cheia de dor e desespero. Sem saber o que fazer, segurei o colar e recitei as palavras que estavam escritas no diário, um antigo feitiço de libertação. Enquanto falava, as sombras ao meu redor começaram a se contorcer e uma luz ofuscante irrompeu do colar. O ambiente ao meu redor se distorceu e, por um momento, vi Clara diante de mim, sua imagem etérea flutuando no ar. "Obrigada", ela disse, e com um sorriso triste, começou a desaparecer. A casa tremeu mais uma vez, e de repente tudo ficou em silêncio. As paredes que antes estavam carregadas de opressão agora pareciam mais leves. O medo se dissipou, e a sensação de estar preso desapareceu. O colar em minha mão começou a brilhar suavemente, como se estivesse agradecendo. Com um suspiro de alívio, deixei a casa. Quando a porta se fechou atrás de mim, uma sensação de paz tomou conta do meu coração. Eu sabia que havia libertado Clara, e, com ela, todas as almas aprisionadas na casa. Nunca mais voltei àquele lugar, mas sempre levarei comigo a história de Clara e a casa abandonada, sabendo que, por um breve momento, eu fui parte de sua libertação. Sempre tive um fascínio peculiar por lugares abandonados. Havia algo irresistível na ideia de descobrir o que o tempo havia esquecido. Quando soube do antigo sanatório localizado nos arredores da cidade, minha curiosidade foi despertada. Diziam que o lugar era assombrado, que os gritos dos pacientes ainda ecoavam entre as paredes deterioradas. Mas eu era cético. Com minha câmera em mãos, decidi que era hora de investigar. A chegada ao sanatório foi como entrar em um mundo paralelo. O edifício era colossal, com janelas quebradas e paredes cobertas de era. Um clima opressivo pairava no ar, mas minha determinação me fez ignorar o frio na espinha. Quando pisei na entrada, o som da porta rangendo ecoou no silêncio, como se a casa estivesse reclamando minha presença. O cheiro de mofo e deterioração era quase insuportável. Ao entrar, fui imediatamente cercado por um ambiente de desolação. O saguão estava repleto de móveis quebrados e papéis espalhados. No centro, uma grande escada levava ao andar de cima, onde os sussurros do passado pareciam mais intensos. Decidi começar minha exploração lá. Subi as escadas com cuidado, sentindo cada passo ressoar nas paredes. No andar de cima, os corredores eram longos e estreitos, com portas fechadas à esquerda e à direita. A atmosfera estava carregada, e a cada respiração, eu sentia como se algo estivesse me observando. Enquanto caminhava, ouvi um som peculiar, como o tilintar de correntes. Sigo na direção do barulho e, ao abrir uma das portas, encontrei uma sala que parecia ser uma antiga enfermaria. As camas estavam cobertas de poeira e os equipamentos médicos estavam jogados pelo chão, como se uma evacuação repentina tivesse ocorrido. O som das correntes estava mais alto agora e meu coração acelerou. "Quem está aí?" perguntei, minha voz ecoando na sala vazia. Não houve resposta, mas o tilintar continuou. Com um misto de curiosidade e medo, decidi seguir o som. Segui por um corredor estreito que levava a uma porta de metal no final, coberta por ferrugem. Ao empurrar a porta, um vento frio soprou, quase como se estivesse sendo sugado para dentro. A sala era escura, e a única luz que entrava vinha de uma janela quebrada. O que vi me fez prender a respiração. Uma figura, um homem magro, sentado no chão, encostado na parede, com correntes em torno de seus pulsos. "Ajude-me", ele murmurou, sua voz fraca e trêmula. Ao me aproximar, percebi que seu olhar estava vazio, como se a vida houvesse sido drenada dele. "Eles me prenderam aqui. Não posso sair." "Quem? O que aconteceu?" perguntei, mas ele apenas balançou a cabeça, como se não pudesse falar. Em vez disso, ele apontou para um canto escuro da sala, onde um diário empoeirado estava jogado. Peguei o diário e abri suas páginas. O que encontrei dentro era perturbador. As anotações falavam de experimentos cruéis realizados em pacientes do sanatório, de pessoas que nunca saíram dali.
O homem era um dos muitos que tinham sido presos e esquecidos, torturados por médicos que se consideravam acima da moralidade. A cada página que folheava, meu coração se apertava mais. Você precisa me libertar, ele implorou, sua voz quase um sussurro. O feitiço, a chave, tudo está escrito no diário. Olhei novamente para as páginas e meu olhar encontrou uma passagem que falava sobre um ritual que poderia libertar as almas aprisionadas. Mas o custo era alto. O ritual exigia um objeto de valor sentimental do próprio paciente e um sacrifício de um dos vivos. Eu não posso, disse hesitante. Não posso sacrificar ninguém. Ele sorriu, mas havia uma tristeza profunda em seu olhar. Você não precisa sacrificar ninguém. Apenas traga o objeto. Eu sou o que resta aqui. Você pode acabar com isso. Senti um conflito interno. A vida de uma pessoa estava em jogo, e eu não sabia se deveria continuar. Mas a dor nos olhos do homem me fez hesitar. O que eu faria se estivesse em sua posição? Decidi que não podia abandoná-lo. Está bem, o que você precisa? Perguntei, minha voz tremendo. Eu farei o que for preciso. Ele começou a me contar sobre o objeto. Um medalhão que lhe fora dado por sua mãe, antes de ser internado. O medalhão estava guardado em um lugar secreto no sanatório, longe da dor que havia vivido. Retornei à sala onde o homem estava, e ao ver o medalhão, seu olhar se iluminou. Agora, vamos realizar o ritual. Ele disse, sua voz agora mais firme. Segui suas instruções cuidadosamente. Com o medalhão em mãos, comecei a recitar as palavras que estavam escritas no diário, enquanto o homem fechava os olhos. À medida que as palavras escapavam dos meus lábios, a temperatura ao redor começou a cair. A escuridão na sala se tornava mais intensa, e os gritos dos outros espíritos aprisionados ecoavam em meus ouvidos. A pressão aumentava, e eu me perguntei se havia tomado a decisão errada. Mas então, uma luz brilhante surgiu do medalhão, iluminando a sala. O homem começou a se transformar. A expressão de dor em seu rosto deu lugar a um sorriso de alívio. Obrigado, ele sussurrou. Estou livre. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a luz engoliu tudo e, em um instante, ele desapareceu. O silêncio tomou conta da sala, e com ele, a sensação de opressão. A casa agora parecia menos ameaçadora, como se as almas aprisionadas tivessem encontrado descanso. Com o coração ainda acelerado, deixei o sanatório, sentindo que um peso havia sido tirado de meus ombros. Ao sair, percebi que o sol começava a nascer, lançando uma luz suave sobre as árvores. O sanatório agora parecia uma relíquia de um passado sombrio, mas eu sabia que havia cumprido meu propósito. Em minha mente, eu carregaria a história daquele homem, a dor de sua vida e a libertação que finalmente encontrou. Nunca mais voltei ao sanatório, mas sempre olharei para trás e lembraria do Jardim das Sombras, onde uma vida foi salva, e um eco de gratidão ainda ressoava nas paredes esquecidas. Sempre ouvi as histórias sobre a floresta, sobre os sussurros que flutuavam entre as árvores à noite. Os moradores da vila diziam que aqueles que ouviam esses sussurros nunca mais eram vistos. Eu, porém, sempre fui cético. Naquela noite, com alguns amigos, decidi acampar na floresta, ansioso para provar que tudo aquilo não passava de lenda. O céu estava limpo, e a fogueira iluminava nossos rostos enquanto contávamos histórias de terror. Mas logo, o tédio me venceu. Levantei-me e, desafiando a escuridão, adentrei a floresta. O que eu não sabia era que a escuridão tinha olhos. No começo, tudo parecia tranquilo. As árvores, como guardiãs silenciosas, me observavam. No entanto, conforme me afastava, comecei a ouvir um sussurro suave. A princípio, pensei que era apenas o vento, mas as palavras se tornaram mais claras. Volte, volte. Um arrepio percorreu minha espinha. Ignorando a sensação estranha, segui em frente. Mas os sussurros tornaram-se insistentes, cada vez mais altos, cada vez mais claros. Lucas, eu congelei. O que era isso? O pânico começou a se instalar. Tentei voltar, mas as árvores pareciam se fechar ao meu redor, como se a floresta estivesse viva. Corri, cada passo mais apressado que o anterior. Os sussurros agora se transformaram em gritos.
e o que antes eram ecos distantes agora se tornavam gritos desesperados. Volte! Volte para nós! E então, em uma fração de segundo, me vi de volta ao local da fogueira. Mas meus amigos não estavam lá. Apenas um círculo de cinzas restava, e a floresta estava em um silêncio absoluto. Tentei chamar por eles, mas em resposta, ouvi apenas um sussurro familiar, vindo das sombras. Você deveria ter ficado. As sombras se aproximavam, e eu reconheci os rostos deles, mas seus olhares eram vazios, como se algo os tivesse levado. A sensação de desespero e impotência tomou conta de mim enquanto eles começavam a sussurrar em uníssono. Você deveria ter ficado. Eu não consegui gritar. Eu não consegui correr. A floresta estava fechando em torno de mim, e as vozes se tornavam cada vez mais insistentes, misturando-se em um coro de desespero. Na manhã seguinte, quando a luz finalmente surgiu, a vila acordou para a floresta silenciosa, mas eu não estava lá para ver. Nunca soube o que aconteceu com eles, nem com os sussurros. Mas agora, sempre que a noite cai e o vento sopra, eu sinto que a floresta ainda está me chamando. E eu sei que um dia ela poderá me encontrar. Era uma noite fria de inverno quando decidi visitar a antiga casa de meus avós, que havia ficado vazia desde a morte deles. A casa, situada no final de uma estrada de terra, sempre teve uma aura de mistério. Os moradores da vila sempre murmuravam histórias estranhas sobre ela, mas eu estava determinado a desmistificá-las. Assim que entrei, o cheiro de madeira velha e poeira tomou conta do ar. A casa parecia mais sombria do que eu lembrava, com as sombras se alongando nas paredes. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas, e a luz da lua mal conseguia penetrar naquele lugar. Com um pouco de receio, decidi explorar. O andar de cima estava coberto de teias de aranha, e o piso rangia sob meus pés a cada passo. Entrei no quarto dos meus avós, onde as paredes estavam adornadas com fotos antigas. Olhei para cada uma delas, sentindo uma conexão com o passado. Mas logo percebi algo estranho. Em uma das fotos, havia uma sombra que não deveria estar ali. Uma figura indistinta pairando atrás deles. Um arrepio percorreu minha espinha, mas não pensei muito nisso. Continuei explorando e, ao entrar na sala de estar, percebi um antigo rádio empoeirado sobre uma mesa. Curioso, decidi ligá-lo. Para minha surpresa, ele funcionou, mas estava sintonizado em uma estação que parecia não ter fim, com estática e murmúrios indistintos. De repente, entre os estalos, ouvi uma voz. Ajude-me. A voz era baixa, quase como um sussurro. O coração disparou em meu peito. Tentei desligar o rádio, mas a voz ficou mais alta. Ajude-me. Você precisa ajudar. Senti uma presença atrás de mim e, quando me virei, não havia ninguém. A sensação de ser observado crescia, como se a casa estivesse viva. Decidi que era hora de ir embora, mas algo me impediu. Era como se uma força invisível me segurasse ali. Então, o rádio parou de funcionar de repente, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. A tensão estava no ar. Foi quando ouvi o som de passos no andar de cima. Eles eram pesados, como se alguém estivesse se movendo lentamente. Eu sabia que estava sozinho, mas a curiosidade me venceu. O que era aquilo? Subi as escadas, cada passo soando como um golpe na escuridão. Quando cheguei ao topo, o corredor estava vazio, mas a porta do quarto dos meus avós estava entreaberta. Uma luz fraca piscava de dentro. O coração acelerado, empurrei a porta e entrei. No quarto tudo parecia normal, exceto pelo espelho empoeirado na parede. Ele refletia a luz da lua de forma estranha, criando formas distorcidas na superfície. Quando me aproximei, percebi que a figura da sombra na foto agora estava bem ali, atrás de mim, dentro do espelho. Meus olhos se arregalaram de terror ao ver a mesma figura que aparecia nas fotos, com uma expressão angustiada. No quarto tudo parecia normal, exceto pelo espelho empoeirado na parede. Ele refletia a luz da lua de forma estranha, criando formas distorcidas na superfície. Quando me aproximei, percebi que a figura da sombra na foto agora estava bem ali, atrás de mim, dentro do espelho. Meus olhos se arregalaram de terror ao ver a mesma figura que aparecia nas fotos, com uma expressão angustiada. Por favor, ajude-me, a figura disse, e suas palavras ressoaram em minha mente como um eco distante.
Eu queria correr, mas fiquei paralisado. Você precisa descobrir o que aconteceu comigo. Ela continuou, sua voz agora uma súplica desesperada. Instintivamente, olhei para o chão e percebi uma pequena caixa empoeirada, quase invisível sob a luz da lua. Quando a abri, encontrei cartas antigas, escritas por minha avó. Elas falavam de um segredo guardado por anos, algo que deveria ser revelado, mas que nunca foi. As últimas palavras diziam: se eu não voltar, procure a verdade no espelho. Com um frio na barriga, voltei a olhar para o espelho. A sombra agora estava mais próxima, quase tocando o vidro. Ajude-me a libertar minha alma, ela implorou. O pânico tomou conta de mim, mas ao mesmo tempo, a necessidade de entender me fez ficar. Como posso ajudar? Perguntei, e, para minha surpresa, a sombra começou a se dissolver. As imagens de momentos felizes da minha avó passaram pela superfície do espelho. Encontre o diário. Ele contém a verdade. Quando a verdade for revelada, eu poderei descansar. Com o coração acelerado, corri para baixo, determinado a encontrar o diário. Vasculhei a biblioteca, mas estava tudo em desordem. Após alguns minutos de busca, encontrei uma caixa antiga, escondida em um canto escuro. Dentro dela estava o diário que a sombra mencionara. Abri o diário e comecei a ler. A história era sombria, cheia de segredos de família que nunca deveriam ter sido revelados. O que mais me chocou foi descobrir que a sombra no espelho era minha avó, presa entre dois mundos, incapaz de descansar devido a um segredo não revelado. O diário falava de uma traição, de um amor não correspondido que havia devastado sua vida. Enquanto lia, o ambiente ao meu redor começou a mudar. As sombras nas paredes começaram a se mover, e a casa parecia estar se contorcendo, como se estivesse viva. O rádio começou a funcionar novamente, e a voz sussurrou em um tom mais intenso. Liberte-me. Sem pensar duas vezes, olhei novamente para o espelho e falei: eu prometo revelar a verdade. Nesse momento, uma luz brilhante irrompeu do espelho, e a sombra começou a se dissipar, uma expressão de alívio em seu rosto. Obrigada. Ela sussurrou antes de desaparecer completamente. Quando tudo ficou em silêncio, a casa pareceu se acalmar. O peso que estava sobre mim havia desaparecido. Senti como se uma grande carga tivesse sido tirada das minhas costas. Voltei para a sala de estar, e o rádio finalmente ficou mudo. Saí da casa respirando fundo o ar fresco da noite. O peso da história da minha avó agora estava comigo, mas eu estava determinado a honrar sua memória, contando a verdade sobre sua vida e libertando sua alma. Nunca mais olhei para trás, mas sempre carregarei em meu coração a história da mulher que ficou presa entre as sombras e a luz. Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados. Havia algo de mágico e ao mesmo tempo perturbador na ideia de entrar em um espaço que uma vez foi vibrante, mas agora estava esquecido pelo tempo. Foi assim que, em uma tarde chuvosa de outono, decidi explorar uma antiga mansão nos arredores da minha cidade. Os moradores locais sempre falavam sobre a casa, sussurrando histórias de espíritos e sombras, mas isso nunca me impediu. Para mim, era apenas mais uma aventura. A mansão, envolta em uma densa neblina, parecia um fantasma por si só. Com sua arquitetura gótica e janelas quebradas, era o cenário perfeito para uma exploração. Assim que entrei, a porta rangeu como se estivesse protestando contra minha presença. O ar estava pesado e um odor de mofo permeava o ambiente. A luz fraca que entrava pelas frestas criava sombras dançantes nas paredes. Comecei a percorrer os corredores escuros, maravilhado com os detalhes que o tempo havia preservado. Quadros empoeirados adornavam as paredes, retratando rostos que pareciam me observar. Seus olhares fixos e penetrantes. Era como se eles soubessem algo que eu não sabia. Senti um calafrio percorrer minha espinha, mas a excitação de estar ali superou o medo. Enquanto explorava o segundo andar, encontrei uma porta entreaberta. Ao empurrá-la, vi um quarto coberto por uma espessa camada de poeira. No centro, havia uma antiga escrivaninha, e sobre ela, um diário. O couro estava desgastado, e o título quase ilegível. Sentei-me na cadeira rangente e comecei a folhear as páginas.
As palavras estavam escritas com uma caligrafia elegante, mas a tinta parecia ter desbotado com o tempo. As entradas do diário falavam de um amor trágico, de uma jovem chamada Elisa que havia vivido ali. Ela descrevia encontros secretos sob a luz da lua, sonhos e esperanças, até que a narrativa se tornava sombria. Em um dos últimos trechos, ela mencionava uma presença maligna na casa, algo que a observava enquanto ela sonhava. A cada palavra que lia, uma sensação de opressão crescia dentro de mim. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Um estalo, como se algo tivesse caído. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim, mas a necessidade de descobrir a origem do som foi mais forte. Levantei-me e, hesitante, segui para as escadas. O corredor estava envolto em sombras profundas e o ambiente parecia ter mudado. A casa estava mais silenciosa, como se estivesse segurando a respiração. Desci as escadas e, ao chegar ao piso térreo, percebi que o som havia parado. Apenas o eco da madeira rangendo sob meus pés preenchia o silêncio. Fui até a sala de estar e encontrei uma janela quebrada, a cortina dançando suavemente com o vento. Mas algo chamou minha atenção. Um movimento sutil atrás de mim. Quando me virei, vi uma sombra se movendo rapidamente pelo corredor. O coração disparou. "Quem está aí?" gritei, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas o sentimento de que estava sendo observado não desapareceu. Resolvi voltar para o quarto onde encontrei o diário. Quando cheguei lá, percebi que o diário estava aberto, mas não havia lido aquela página. As palavras estavam diferentes agora, como se o texto estivesse mudado. A escrita de Elisa parecia mais urgente, quase como se estivesse me alertando sobre algo. "Não olhe para trás, ele está vindo." Um frio percorreu minha espinha. Sem pensar duas vezes, decidi que era hora de ir. Mas assim que me virei para a porta, a sombra apareceu novamente, dessa vez mais clara. Era a figura de uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestida em um vestido branco que parecia flutuar. Seus olhos eram fundos e escuros, refletindo uma tristeza profunda. "Ajude-me!" Ela sussurrou, e sua voz soou como um eco distante, mas algo dentro de mim gritava para fugir. A presença dela era opressora, e ao mesmo tempo havia uma tristeza palpável. Sem saber por quê, senti um impulso de ficar, de entender. "O que aconteceu com você?" perguntei, mas ela apenas gesticulou para a porta como se estivesse me pedindo para sair. Nesse momento, o ar na sala tornou-se mais denso, e eu percebi que não poderia ficar ali por mais tempo. Corri para a porta, e quando olhei para trás, a figura estava mais próxima, quase flutuando em direção a mim. "Não olhe para trás!" A voz de Elisa ecoou na minha mente. Consegui abrir a porta e correr para fora da mansão, mas a sensação de que algo estava atrás de mim não me abandonou. Enquanto atravessava o jardim, ouvi um grito agonizante e o som de vidro quebrando atrás de mim. Eu não olhei para trás. Sabia que isso poderia ser fatal. Cheguei ao caminho e não parei de correr até estar em segurança na estrada. Quando finalmente olhei para trás, a mansão estava em silêncio, imponente e vazia sob a luz da lua. Os dias se passaram, mas a imagem de Elisa e sua súplica ainda assombravam meus pensamentos. Comecei a pesquisar sobre a história da mansão e descobri que ela havia pertencido a uma família rica, e Elisa havia desaparecido sem deixar rastros. Rumores diziam que sua alma estava presa lá, condenada a vagar em busca de ajuda. Agora, sempre que fecho os olhos, ouço o sussurro do diário e vejo a figura de Elisa. Seus olhos vazios me encarando, implorando por liberdade. A cada noite, o medo de que ela possa me chamar novamente cresce. E eu sei que um dia terei que voltar para aquela casa, não só para entender sua história, mas para enfrentar o que ficou para trás.